Então, pessoal, estamos aí na nossa 10ª semana aí do discipulado. Estamos indo pro final. Semana que vem a 11ª, depois a última, né? Mas eu creio que fica um sentimento assim de, nossa, toda terça a gente poder se conversar e tal. A gente até pode inventar outra coisa, porque tá fazendo parte de mim essas terças com vocês. E aí, daqui 3 semanas a acabar, a gente pode inventar alguma coisa. Mas enfim, em relação ao discipulado, por mais que fique esse sentimento aí de tá acabando e tal, eu creio que foi de grande crescimento para cada um que se disponibilizou a participar, a se entregar para Deus, porque o principal objetivo é realmente esse: se entregar para Deus, se entregar para a palavra dele. E a cada semana a gente vem com um tema aqui na ligação. E vocês vão ver nessas últimas semanas, já viram semana passada que foi um tema que você talvez nunca tinha ouvido na igreja. E hoje vai ser um tema de novo que talvez você nunca ouviu. Por quê? Porque é um tema que você tem que estar bem amadurecido para ouvir. Você tem alguém novo, assim, se for ouvir vai ficar boiando. E você que já está com um tempo na igreja, ali no discipulado, vai conseguir entender. Então, o que eu quero dizer através disso? Lá na primeira semana, não tinha como tratar de assuntos que a gente está tratando agora. Então, você já amadureceu para ouvir de certos assuntos, certos entendimentos da palavra. Então, isso já é uma bênção. E depois, no final, eu quero ver se cada um aí que está na ligação, eu creio que sim, né? Tá fazendo o desafio. Que daí eu já anoto o nome de vocês pra gente marcar aquela semana que vai ser presencial, tá bom? Beleza? Daí a gente vê bem certinho e tal. E pra mim também encomendar aí as lembranças de vocês, que vai ser bem uma lembrança mesmo. O presente maior, como eu sempre falo, é você tá conectado em Deus, você tá buscando mais a palavra e recebendo mais dele. Isso não tem preço, não tem lembrança que eu possa comprar no mundo que pague. Amém? Vamos começar então. Feche teus olhos, pense em Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vem fazendo na nossa vida, na rede de jovens, em cada um que está aqui, Senhor, em quem não está aqui também, mas está participando do desafio. Que em nome de Jesus nós possamos crescer cada vez mais, Senhor. Que nós possamos ter entendimento, Pai, da Tua palavra, sabedoria que vem de Ti, Senhor. Que nada venha nos tirar, Senhor, do Teu amor, dos Teus caminhos, Pai, da Tua presença. Em nome de Jesus, abençoe essa reunião, Pai, essa ligação, e que todos possam sair daqui transformados, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, pessoal. Então, essa semana a gente terminou 1 João, 2 João, 3 João. No grupo dos guri lá, até o Rômulo falou que esses livros falam muito sobre permanecer. E é verdade, cara. Ele fala nos 3 livros ali, 1 João, 2 João, 3 João, é sobre permanecer em Deus, sobre você estar em Deus. Então, creio que se você leu, se você fez o teu devocional, você alimentou esse amor por Deus e você vai permanecer no amor dele para sempre, em nome de Jesus. E essa semana, o tema da nossa ligação é sobre guerra espiritual. Talvez você nunca ouviu sobre isso. Talvez você já ouviu alguém falar por cima sobre o que é uma guerra espiritual. O que é isso? O que é uma guerra espiritual? Hoje você vai entender, assim como semana passada foi um tema novo, talvez para muitos, né? Os 7 derramamentos do sangue. Hoje é um tema que talvez muitos não ouviram e que você provavelmente, bem difícil, você vai ouvir o pastor falar no culto ou numa rede de jovens, eu falar. Porque é um assunto que, se tem alguém novo, alguém que ainda não tem um entendimento da palavra de Deus, ele não vai entender, não vai compreender. Mas enfim, o que seria a guerra espiritual? Assim, uma introdução para você entender. A palavra fala em Mateus, em Efésios 6, 10 ao 12, Paulo escreveu, Efésios a gente já leu inclusive, que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os maus, os espíritos maus. Enfim, vou até ler aqui para vocês, Efésios 6, 10, 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Preste atenção. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a nossa luta ela não é contra a carne, contra pessoas,
é contra os espíritos maus que muitas vezes estão nessas pessoas, querem usar essas pessoas para o mal, assim como o Espírito Santo de Deus usa a nossa vida para o bem. Assim como Jesus usa a nossa vida para o bem, existe o bem e o mal. O mal tenta usar outras pessoas, às vezes, contra nós, contra a nossa vida, contra a igreja, contra, enfim, N situações. E você não pode pensar que é as pessoas, que você vai lutar contra as pessoas, é contra os espíritos malignos que estão nela, ou enfim, que estão contra você, contra o inimigo que é contra você. Isso eu vejo muito forte acontecendo por ser o filho do pastor. Muitas vezes pessoas indo e jogando pedra de um lado no pastor, na pastora, impropriamente em mim. E eu sempre vou nessa palavra e falo: Senhor, eu sei que a minha luta não é contra essas pessoas, é contra o mal que está nelas. Em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas para que todo mal saia. E é essa guerra que acontece, isso que é a guerra espiritual. Você entender que tudo que vai contra você, contra o teu propósito em Deus, às vezes uma pessoa, às vezes pessoas no plural, não são elas em específico, mas são os espíritos maus. E você vai vencer esses espíritos maus guerreando em oração. Guerreando em oração. E nessa semana, o nosso desafio que a gente vai ler e fazer o devocional é sobre Daniel, o livro de Daniel. Vai ser Daniel em 6 dias, 2 capítulos por dia, e lá no 7º dia a gente faz um bônus. Você vai ver que Daniel, quando ele vê que o rei tinha decretado que ninguém podia orar e nada, falar com outro Deus, ou louvar outra coisa a não ser ele, a não ser o próprio rei. Daniel pega e vai orar mesmo assim, na sacada do quarto dele vai orar. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia, e orava, e orava, e orava. Por quê? Porque ele sabia que a luta não era contra o rei, mas era no espiritual, era o bem contra o mal. Então, o Daniel, se você ler, você vai pensar assim: nossa, se eu sou Daniel, eu ia lá e dava um soco naquele rei. Como é que ele vai falar que eu não posso orar? Como é que ele vai falar que eu não posso buscar Deus? Daniel não foi contra o rei, não foi lá dar soco no rei, falar com o rei, não. Daniel foi lá orar. Daniel foi lá começar uma guerra no mundo espiritual, falar: Senhor, que isso cesse, que eu possa te adorar, que as pessoas possam te adorar. Ele acaba indo para a cova dos leões e não é devorado. O rei reconhece que ele tem um Deus, que é Deus mesmo, e tudo se transforma. Mas tudo isso foi conquistado através da oração, uma guerra travada no mundo espiritual. Isso que é a guerra espiritual. Você entender que a tua luta, que as tuas batalhas, elas precisam ser vencidas no mundo espiritual primeiro. No teu quarto, você orando, você ajoelhando, você falando: Senhor, me ajude. Muitas vezes eu via situações na minha vida, áreas na minha vida, que parecia um teto assim, fechado. Nada acontecia, não conseguia chover bênção na minha vida. E esse teto só foi quebrado através de oração. Então, há uma guerra no mundo espiritual para que esse teto ele continue fechado na tua vida. O mal não quer que bênçãos recaiam sobre você, mas você, através da oração. A maior arma nessa guerra é a tua oração, é o teu jejum, enfim, o que você vai fazer para Deus, teu devocional, você buscar mais de Deus, para que você possa, através dessa arma, quebrar os tetos, quebrar toda a ação do mal sobre a tua vida e fazer com que grandes coisas aconteçam em você, que os céus se abram e as bênçãos de Deus recaiam sobre ti. Um exemplo que eu posso dar aqui, que eu anotei para vocês, foi de Jesus. Ninguém mais do que Jesus tinha autoridade e suficiente para explicar sobre guerra espiritual. Em Mateus 12, o 43 ao 45, ele expulsa o demônio de um homem que estava vagando por lá, orando, tal, expulsa, e o homem segue o caminho dele, e Jesus o dele, e a Bíblia fala que depois aquele espírito mal fica vagando e tal, o homem não continua buscando a Deus nem nada, aquele espírito mal volta no homem, e 7 vezes pior. Ou seja, se você não estiver revestido pelas armaduras de Deus, todos os dias guerreando, falando: Senhor, esteja comigo, Senhor, que todo espírito mal saia da minha vida e nunca volte. A palavra fala que se você não se proteger, que se você não buscar mais de Deus, não ir nessa guerra com oração e jejum, o espírito mal que pode ter saído da tua vida ou parado de te atacar pode voltar até 7 vezes pior, gente.
E isso é real. Isso é real porque eu tenho anos de igreja já, como filho de pastor e como um filho de um líder apenas, quando meu pai não era um pastor. E eu via pessoas que às vezes eram curadas de um câncer, às vezes tinham, sei lá, N coisas assim, más sobre a vida delas. Aquilo saía, de repente elas voltavam com hábitos ruins e tal, paravam de buscar Deus, voltava coisas piores, cara, piores. Porque a nossa guerra, a nossa busca, ela precisa ser constante. Como eu falei ali em 1 João, 2 João, 3 João, a gente deve permanecer em Deus. As lutas e batalhas, elas vão aparecer, isso é certo. Mas se você estiver com os teus joelhos dobrados, se você estiver orando, se você estiver buscando na palavra, se você estiver com dúvidas e perguntando pro teu líder, pro teu amigo de célula, pro amiga e tal, pra tua líder, buscando mais de Deus, cara, nenhum mal vai poder te tocar. E se algum mal um dia sair da tua vida, ele nunca mais vai poder voltar. Isso é a guerra espiritual. Você precisa entender isso. Que a nossa guerra, ela não é, a nossa luta, ela não é contra a carne, contra pessoas, contra o sangue, mas sim contra os espíritos maus. E a gente pode afastar tudo isso através da oração. A principal arma para vencer essa guerra espiritual é o que eu falei que Daniel fez. Daniel podia ter feito qualquer coisa, ter ido lá falado com o rei, ter ido lá, sei lá, dado um presente pro rei, rei, me deixa pelo menos eu orar, sei lá. Mas Daniel usou a principal arma, oração, jejum, enfim, busca completa por Deus até que tudo fosse feito. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você tem que vencer uma guerra na tua vida, contra talvez pessoas que falam mal que você vai na igreja, contra tua família talvez que fala mal que você vai na igreja, cara, não discuta com a tua família, não vá contra a tua família brigando ou falando mal deles, enfim, discussão, não. Fecha a porta do teu quarto, ore pela tua família, abençoa a tua família, abençoa os teus amigos. Ah, Johnny, mas é difícil, cara, meus amigos me chamando disso, daquilo, eu tenho vontade de jogar 20 palavrão de tudo que é tipo contra eles, maior do que eles jogam contra mim. Calma o coração, ora, amor para essas pessoas. E eu tenho certeza que com muita oração, com muito buscar a Deus, essa guerra vai ser vencida no mundo espiritual e no mundo real. Deus vai agir e vai fazer com que teus amigos parem, que a tua família aceite a Jesus também, que os teus amigos aceitem, que você seja um exemplo. Eu vejo que por muitas vezes na minha vida, principalmente no ensino médio ali, que a galera já começa a ter suas próprias decisões e tal, lugar de fala, todo mundo quer falar e tal, mostrar a sua opinião, o que segue e tal. Eu deixei passar a minha oportunidade, sabe? De falar de Jesus, de falar quem era Deus para minha vida, do que Deus fazia na minha família, na minha casa. Acho que eu tenho certeza que na minha sala de aula no ensino médio, nenhum colega meu e nenhuma colega minha sabe que a minha mãe foi curada de câncer. Gente, um testemunho desse, que a minha mãe foi curada de câncer, ninguém sabia porque eu não falava. Um testemunho dessa altura, sabe? Que o meu pai era alcoólatra e tal, e traía minha mãe e tudo mais, de repente houve uma transformação. Ninguém sabia. Ninguém soube. Eu perdi essa oportunidade por muitas vezes achar que a minha luta era contra a carne, que eu tinha que chegar lá na escola e sei lá, mandar merda a todo mundo e falar, tá, vai, fala de mal de mim, isso aí, não sei o que lá. Não. Eu devia ter o pensamento seguinte, fechar a porta do meu quarto e falar, Senhor, amanhã tenho aula, me dê a oportunidade, Pai, de falar da Tua palavra, ou me dê a oportunidade de dar um testemunho. Se alguém vir falar mal de mim, Senhor, que eu mostre amor, que eu mostre a diferença, que eles possam ver a diferença em mim, sabe? Começar a lutar lá no meu quarto, falar, eu vejo que passou essa oportunidade dentro do colégio, hoje eu tenho oportunidade fora, em outros lugares e tal, mas na maior oportunidade, onde eu tinha um campo, vamos dizer assim, um campo missionário gigante, eu perdi. Então, você quer ganhar muitas pessoas para Jesus, você quer que a tua vida seja abençoada, você quer que o mal não te toque, você precisa vencer essa guerra, e essa guerra espiritual, em oração, falando, Senhor, agora em oração, eu visualizo a minha vitória, eu visualizo a minha família bem, eu visualizo minha família aceitando
Jesus como eu aceitei, enfim, em oração, guerreando, os céus vão começar a se abrir. Não vai mais haver impedimento para que bênçãos recaiam sobre a tua vida e que o agir de Deus aconteça sobre você. Então, o principal ponto é você saber que a tua luta não é contra a carne, mas sim contra o mal, como a palavra fala ali em Efésios. Espera aí, vou abrir de novo aqui. Contra as forças espirituais do mal. Assim como existe o bem, gente, existe o mal. Assim como existe Deus, existe o diabo. Assim como existe nós que seguimos a Deus e o Espírito Santo dele nos guia, nos mostra o caminho certo, nos dá amor, existe o mal, onde as pessoas se entregam aos vícios, aos prazeres carnais e o inimigo acaba fazendo a festa, como o pastor fala. Então a gente tem que saber que a nossa luta não é contra essas pessoas, mas contra os espíritos maus que estão nela. E como que a gente vence esses espíritos maus? Oração. Oração, oração, guerreando. É a principal arma. Buscando mais a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai transformar você numa grande arma para vencer qualquer tipo de mal, qualquer força espiritual do mal. Que em nome de Jesus a gente possa ser jovens que vai fazer grandes coisas, assim como Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele. Nós sejamos essa geração, nós sejamos esses jovens que possamos crer nessa palavra e fazer essas coisas grandes. Mas essa guerra, ela se inicia no nosso quarto, onde você ora, enfim, onde você busca a Deus, buscando, clamando, falando: Senhor, me ajuda. Que eu não vá pela carne, que eu não vá pela minha força, que eu não vá pelo soco, mas que eu vá pelo amor, pelo teu amor, orando e tal. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer, assim como aconteceu com Daniel, que foi jogado na cova dos leões e os leões não fizeram nada. A gente pode estar você pode estar rodeado de leões aí na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. Eu tenho certeza que se você iniciar essa guerra, batalhando com Deus, orando, você vai vencer. Os leões vão virar tudo gatinho ao teu redor. Não vão poder fazer mal nenhum a você. E eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada em nome de Jesus. Eu como líder ali da rede, eu já tive situações dentro da rede e fora de receber pedradas, situações e tal, e ter que ir pro meu quarto orar, porque eu como líder, se eu tiver que ir pro fight, que exemplo eu tô dando? Minha luta não é contra essas pessoas que falam mal, contra essas pessoas que inventam situações, ou enfim, minha luta é contra os espíritos maus que estão nelas, que querem me ferir como líder, que querem me travar o ministério nosso de jovens que tem crescido. Então o que eu tenho que fazer? Fechar a porta do meu quarto, orar, abençoar essas pessoas, abençoar os caminhos dessas pessoas e seguir a vida. E eu tenho certeza que a vitória chegará. A vitória chegará. Já recebi tanta pedrada e depois os mesmos que me deram pedrada me fizeram carinho. E vai ser assim na tua vida. Vai ser assim na tua vida se você entender isso. Que há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual. Você pode perceber que você está na igreja, mas tem muitas coisas ao teu redor acontecendo. Muitas coisas ao teu redor vindo e tal. E é porque é uma guerra, gente. Até o final é assim. E você só vai vencer essa guerra se você estiver buscando a Deus. Se você estiver permanecendo em Deus. Se você estiver com a principal arma, que é a oração, que é o jejum, enfim. Orar por cada pessoa, pela tua vida, enfim. Orar sem cessar, como diz na palavra. Então, para concluir essa nossa palavra de hoje, esse tema de hoje, queria ser bem breve para não entrar muito em teologia e tudo mais e tal, ser breve no que é para ser e você entender. É isso, existe uma guerra espiritual, o bem contra o mal. Se você está do lado do bem, você precisa entender que para vencer o mal é muita oração, muito buscar a Deus e amor às pessoas que talvez estão sendo usadas pelo mal, as pessoas que talvez estão no caminho do mal, para que aí sim você seja exemplo para conquistar essas pessoas pro teu lado, pro teu bem. Então entenda isso, e vamos juntos juntar nossas armas de amor, de oração, juntos, se transformar num time realmente, que um vai ajudar o outro, que um vai erguer o outro a vencer essa guerra, a vencer essa batalha. Que a gente possa chegar nos 120 anos de idade
nos 100 anos de idade, felizes, alegres, sabendo que muitas guerras foram vencidas e que a gente não deixou os caminhos de Deus de lado, que a gente não desanimou e que a gente foi usado por Ele para amar as pessoas, amar as vidas, conquistar muitas vidas, não jogar pedra em ninguém, mas sim espalhar o amor de Deus, mas sim espalhar a graça de Deus, que é para todos. Basta cada um ter fé para recebê-la. Amém? Então, agora eu quero que você feche teus olhos e pense em Deus nesse momento que nós vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais essa ligação. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vem fazendo, Pai, na nossa vida, na nossa rede de jovens, em cada jovem que está aqui hoje. Que em nome de Jesus nós possamos, Pai, entender que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra as pessoas, Pai, contra a carne ou contra o sangue delas, Pai. É contra os espíritos maus, Senhor, contra os caminhos maus que elas mesmas escolheram, Pai. E nós vamos vencer essa guerra, Senhor. Nós vamos apresentar o bem para essas pessoas, orando. Nós vamos te buscar, Senhor. Nós vamos estar permanecendo em Ti, para que o Senhor use-nos, Pai, e para que nós nunca nos afastemos desse caminho, Senhor, para que nós estejamos cada dia mais nesses caminhos, Pai, e que a nossa família, os nossos amigos, que talvez hoje, Pai, talvez tentam fazer mal contra nós, Pai, um dia eles virão a conhecer a Ti, Pai, eles virão a conhecer o Senhor, porque nós não iremos lutar contra eles, nós iremos apresentar o amor, nós iremos orar por eles, nós iremos abençoar a vida deles, e eles serão salvos em nome de Jesus pela nossa vida, Pai, por nós sendo usados como instrumentos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu aplico o Teu sangue sobre cada um que está aqui, sobre a minha vida, e que possamos, Pai, cada dia que passar, nos tornarmos vencedores, Pai, em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Então, pessoal, esse era o tema, né, da nossa ligação, e dessa semana você vai ver que Daniel era um homem de oração, oração, oração e oração. Por quê? Porque ele sabia que a guerra tinha que ser vencida no mundo espiritual antes dele ir lá pro real, antes dele ir lá pra frente do rei, antes dele ir pra cova dos leões. Ele sabia que a guerra tinha que ser vencida em oração primeiro. E é assim na nossa vida, não mudou nada de lá pra cá. Nós devemos vencer em oração primeiro. Quer conquistar alguma coisa? Vai passar por algum desafio? Tá passando por alguma coisa? Ora, jejua, vai pra cima. Eu tenho certeza que você vai vencer essa guerra em nome de Jesus. Então, como eu falei no início, pessoal, o nosso desafio da semana é Daniel em 6 dias, tá bom? Bem certinho, ele tem 12 capítulos, então dá bem certinho 2 capítulos até o 6º dia. E no 7º dia, como faz tempo que a gente não tem um devocional bônus, vamos ter um devocional bônus para você fazer um desenho ou qualquer outro devocional, ou qualquer outra coisa que você quiser fazer. É bem legal também para você soltar a tua criatividade. Eu não sou nem um desenhista, nem nada, mas, cara, eu me divirto fazendo esse devocional, às vezes com desenho e tal, eu acho bem legal. E assim, pessoal, nós estamos indo agora para a 10ª semana, depois temos mais 2 semanas só de discipulado. Deixa eu ver bem certinho aqui, porque eu estou grifando na minha Bíblia quantos livros a gente já leu, ó. 2, 4, 6... 8, 10, com Daniel 11 livros você já leu da Bíblia. Vai faltar muitos ainda, principalmente do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que são vários ali. Então, acabou o desafio daqui 2 semanas, não pare, cara. Vai lá, vai lá em Mateus, vê quantos capítulos tem. Mateus tem 28 capítulos. Quantos capítulos eu posso ler durante 7 dias, ou quantos capítulos eu posso ler durante 2 semanas. Faça você mesmo um desafio de Mateus, enfim, escolha um livro, escolha livros, enfim, e continue esse desafio. Esse desafio, esse discipulado, era principalmente para você pegar gosto pela Bíblia, pela palavra, pelo devocional, e por mais de Deus. Então, é só um auxílio para você continuar essa caminhada. Agora é com você. E se você quiser voltar a ler os livros, volte. Meu Deus, já perdi as contas quando às vezes eu li João. Não 1 João, 2 João, João. Então, cara, se entrega para Deus, volte a ler. Enfim, não tenha medo, não tenha preguiça. Não tenha preguiça de ler isso aqui. Não tenha preguiça de degustar a palavra de Deus, que cada vez mais é um ensinamento melhor. Então, é isso, pessoal. Nessa nossa ligação hoje é sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, depois me chama no WhatsApp,
que a gente pode conversar, eu posso tirar tuas dúvidas. E como eu falei no começo, eu quero que você faça um beleza, ou quem tá sem a câmera, me dê um sinal aí no chat. Se vocês todos estão fazendo aí o desafio, todos vão participar aí do desafio e tal, da semana final, que vai ser presencial. Depois a gente fala os horários, vamos ver o dia que todo mundo pode e tudo mais, bem certinho. Mas eu creio que todo mundo que tá aqui na ligação hoje tá fazendo, tá cumprindo. Como eu falei, gente, não fiquem esperando, nossa, o Johnny vai dar um iPhone 28 para cada um que completou o desafio. Não, vai ser uma lembrança, uma lembrancinha para você lembrar que talvez há 10 semanas atrás, quando esse discipulado não existia, você era alguém inconstante, você era alguém que não buscava a Deus, você era alguém sem sabedoria, sem entendimento nenhum da palavra. E essa lembrança é para você olhar e falar, caraca, depois dessas 12 semanas, eu sou alguém novo. Eu sou alguém que ama ler a palavra, eu sou alguém que ama fazer um devocional, eu sou alguém que não consigo ficar sem Jesus, que não consigo ficar sem Deus. Então é só uma lembrança mesmo, não fiquem criando expectativas muito maiores não. Então, muito obrigado pessoal, a todos vocês que estiveram aqui hoje. Nós vamos conversando até o final do discipulado. Eu peço que você que está participando, está fazendo, viu um crescimento na tua vida através desse discipulado, já pode me mandar um texto, ou um vídeo, ou um áudio falando, pá, Johnny, esse discipulado me ajudou a isso e aqui, porque eu quero passar para vocês o que cada um teve como crescimento lá naquele dia lá presencial. A gente compartilhar com todos o que foi o crescimento de cada um. Então, não fique de fora. Eu também vou fazer meu áudio ali, meu vídeo ou texto. Se você não gosta de gravar ou se você não gosta de áudio, escreva. E aí, se você não gosta de áudio, nem digitar, nem nada, aí você desenha. Tá bom? Mas não deixe de mandar o que foi o discipulado pra você, tá bom? O que tá sendo, né? Porque ainda não acabou. Tá bom? Muito obrigado. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, algum questionamento? Vocês querem falar algo? Você que talvez já teve que passar por uma guerra espiritual de muita oração, você quer contar um testemunho, fique bem à vontade. Se não, acabamos, finalizamos. Tudo certo? Então, pessoal, tamo junto. Sábado a gente tem a Rede Jovens, que a gente tá nessa nova série na Gincana. Não perde por nada, por nada, por nada. Lembra que trazer convidados não é só para você pontuar, mas sim para você mudar a vida da pessoa, cara. Muitos jovens vieram por causa da gincana, dessa última, da penúltima, da antepenúltima. Então é a oportunidade de você de ter algo diferente ali na igreja e você apresentar Jesus para as pessoas através dessa gincana, desse algo diferente que nós estamos fazendo. Amém? Então muito obrigado, Deus abençoe a vocês. Até sábado ou antes, se a gente se vê antes. Um beijão no coração e é nóis. Grêmio Maior do Sul.